Apresentar para vocês a professora Camila, professora da disciplina de português, que não é esse nome, né? Literatura e escrita, se eu não me engano. E vou deixar ela se apresentar, ela fazer as considerações. A partir de agora, a aula está sendo gravada. Estou passando a palavra aí para a saudosa Camila. Olá, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Obrigada, Solivan, pela recepção, por abrir a sala. Saudoso Campus Nova Venécia, né? Bom, eu vou me apresentar, então, rapidamente. E hoje o dia vai ser só para a gente discutir, assim, as coisas básicas, né, relativas à disciplina, sobre aquilo que vai ser tratado. E para vocês, caso queiram, caso precisem, né? Também para que vocês possam expor alguma coisa, fazer algum tipo de pergunta, né? Bom, eu sou professora do Campus Vitória. Antes de iniciar minhas atividades no campus, né, do IFES de Vitória, eu trabalhei no Campus Nova Venécia, depois no Campus de Piúma e agora estou em Vitória, né? Foi no momento em que eu ainda estava no Campus Nova Venécia que a ideia, né, dessa pós surgiu. Então, já houve edição anterior, né, do curso. E aí, anos depois, algum tempo depois, nós estamos de volta aqui com essa nova turma, com essa nova proposta, né, da pós. E eu tive a felicidade, né, de ter sido convidada pelo Everton para continuar o trabalho dentro da área de língua portuguesa na pós, junto a vocês, né? Então, eu espero que nós aqui tenhamos, ainda que um breve momento de interação na disciplina, que seja proveitoso, que possa nos ajudar em vários sentidos, né? Na interação, na aprendizagem, a pensar, nem que seja um pouco assim, a nossa prática dentro da sala de aula ou nos ambientes, nos espaços de ensino, né? Em que a gente atua. Eu imagino que muitos de vocês atuem na sala de aula ou atuam em outras funções, né, dentro da educação. Já obtive algumas informações também, né, que alguns não estão atuando. Então, o nosso grupo aqui é bastante diverso, ainda que todos estejam, de alguma maneira, interessados, né, na área de educação. Pensar em práticas, em métodos, pensar em teorias, em pensamentos, em ideias que possam nos ajudar cada vez mais, né, na nossa interação lá no trabalho na área de educação. Eu sou formada em letras e sou mestre e doutora em letras, mais especificamente dentro da área de literatura, certo? Eu atuo no Campus Vitória no ensino básico, né, no ensino médio, e na graduação, no ProEja, depende muito da dinâmica do campus, mas, em geral, em todas essas frentes, né, dentro dos cursos técnicos do IFES, do campus de Vitória. Também já atuei nesses cursos no campus de Nova Venécia, no campus de Piúma. Então, eu tenho esse acesso aí a essas áreas. E antes disso, né, antes de ser professora do Instituto Federal, isso já tem algum tempo já, fazer as contas aqui, tem mais de 10 anos. Eu trabalhei em educação básica no ensino fundamental também, né? Tanto redação, quanto literatura, quanto ensino de língua portuguesa. Tive essas experiências, né? E atualmente eu também me dedico à pesquisa dentro da área de literatura e de outras áreas, além da literatura, né? Então é isso. Uma apresentação breve, né? Da minha trajetória, e tenho alguma experiência com a EAD também, porque o UFES tem uma graduação em letras, português, né, em EAD, e eu também já atuei como professora, como tutora, como mediadora, né, em várias dessas funções, então tenho alguma experiência também nessa área. Então, eu espero contar com vocês, espero que vocês possam contar comigo também, com os mediadores, né, que estarão a todo momento em contato com vocês, para que a gente consiga trabalhar nessa disciplina. Eu gosto de fazer essa introdução, né, não só para vocês conhecerem, né, a
minha relação com a educação, com a língua portuguesa. E também vou fazer um comentário, né, que na edição anterior, né, dessa pós, tal como me lembro, a gente trabalhava essa disciplina, na verdade, dividida em duas disciplinas diferentes, porque naquele momento, né, a pós ela era ofertada para pessoas de diversas áreas e que tomavam, em determinado momento do curso, um percurso específico dentro da sua própria área. E hoje já existe uma proposta diferenciada. Portanto, a disciplina eu adaptei, né, tentei pensar em maneiras, estratégias de incluir o máximo possível aí de perfis diferentes, né? Eu não sei, né? Vocês podem ir me dando feedback, acompanhando, podem ir participando, mandando nos fóruns, eu vou tentar ficar bem atenta. Ou então pedir que os mediadores entrem em contato caso haja dúvidas, né, a respeito da nossa disciplina, de algum conceito. E eu vou tentar também ter esse encontro com vocês de aulas, assim, para a gente poder tirar dúvidas que forem necessárias, né? Tirar. Bom, aí a nossa disciplina, ela, na verdade, ela vai ter mais ou menos, assim, de conteúdos e atividades, né? Ela vai ter 5 semanas, né? Ela se iniciou nesta semana, mas em determinado momento vocês vão ter um período de férias, né? Meu, de vocês, de todo mundo, que é em julho. Então, vocês terão as atividades durante as semanas que não correspondem às férias, mas vai ser interessante porque esse período aí curto de férias, né? É um período. Depois a gente pode consultar o calendário, que eu não estou com ele aqui aberto, para ver exatamente a data. Se alguém tiver aí também de cabeça, tiver com o calendário à mão e quiser digitar aí no chat, eu agradeço. Esse momento vai ser um período que vai antecipar a apresentação do trabalho final, que vai ser aquele que vocês fazem, né, que geralmente tem um volume maior ali de dedicação, né, na preparação, na atividade. Então, ele vai vir a calhar esse período aí, né? Bom, então, como é que vai ser a disciplina? Solivan, eu consigo aqui compartilhar minha tela, né? Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar aqui. Deixa eu ver. Aí eu tenho que ficar com ela aberta, né? Isso, coloquei para você compartilhar. Já apareceu aqui. Tá muito pequenininho aí? Tá, né? Minúsculo, né? Não, é a tela do computador do usuário final, que ele aumenta e diminui. Ah, porque aqui tá muito miudinho, assim, na minha compartilhação, no meu compartilhamento. Ah, Márcia, obrigada, Márcia. Você falou que o recesso, né? Dia 17 a 22. Que é um pequeno recesso, mas dá um respiro, né? Tá bom, então eu vou abrir aqui a página. Para eu enxergar melhor, eu não vou ficar vendo o chat, mas aí se alguém quiser ir perguntando, depois vocês vão me falando, tá bom? Então, ó, já vou avisando, né, que é bom não ter muita preguiça assim, de ler, porque eu escrevo bastante. Alguns detalhes, assim, o que é para fazer. Na verdade, durante a semana não tem muita coisa, mas existem trabalhos que vão ter lá umas orientações bem detalhadas. Eu sei que vocês não têm preguiça de ler, com certeza não. Mas tá lá, assim, tem muita coisa que está muito escrita. Às vezes a gente abre ali e vê aquele negócio, eu também sou assim, negócio grande, assim, mas confia que as informações estão lá, né, dos trabalhos, das atividades que vocês vão realizar. Então, olha só, a nossa disciplina é leitura e escrita como prática social no processo ensino-aprendizagem. Então, eu vou falar, em certa medida, de leitura, em certa medida de escrita, mais de leitura do que escrita, exatamente, né, como prática social. Então, eu vou olhar a língua, a linguagem, a comunicação, o uso de textos dentro de um âmbito social. Então, para isso, dentro do que a gente entende de conhecimento na área de linguística, de literatura, obrigada, meu amor, eu vou trabalhar aquilo que vai, uma perspectiva socio-interacional, né, do texto, da língua, né, pensando na sociedade. E no processo ensino-aprendizagem, que é o que a gente está pensando a todo momento na disciplina, tá? Então, ó, aqui tem, né, sejam bem-vindos, aí eu falo um pouquinho de mim aqui, da minha trajetória, né, da onde eu sou. Aqui são aquelas explicações da sala, né, que vocês já estão, creio eu, habituados. E aí,
Tem o plano de ensino, que depois vocês podem clicar aqui para ver, né, assim, os elementos básicos do que a gente vai ver na disciplina, só os conteúdos, os objetivos mais centrais. E aí a gente começa exatamente, ó, na primeira semana. Conceitos gerais que auxiliam na reflexão sobre leitura e escrita. Então, nessa primeira semana, o que eu coloquei aqui? Todas as semanas que tem atividade, ou seja, semanas que não são de férias, né, de recesso, tem uma atividade valendo 10 pontos, que a gente vai ter 4 semanas, fora a semana da apresentação dos trabalhos, né? Então, eu achei melhor dividir uma atividade só, valendo 10 em cada uma delas, tá? Para, sei lá, ficar mais redondinho, né? Então, aqui, ó, na primeira semana, vocês vão fazer um fórum. Eu acho que vocês já estão habituados a fazer fórum. Um fórum em que vocês terão que se posicionar, se colocar, fazer um tipo de apresentação de acordo com o que eu coloquei aqui como um fomentador, né, da discussão, e vão comentar ao menos 2 posts de 2 colegas, né, comentários que venham a, sei lá, engrandecer, ou ampliar, ou problematizar a discussão, né, proposta pelos colegas. Então, nessa semana, vocês vão... Tem 2 textos aqui que são pequenos, né? Um texto que fala sobre um pouquinho sobre o que é língua, o que é texto e o que é leitura. E um texto também pequeno que fala sobre tipos de leitores da perspectiva de uma pensadora chamada Lúcia Santaella, só para a gente começar a refletir sobre como é que pode, como é que os leitores, né, podem se posicionar frente aos textos, né? Principalmente os leitores nos nossos tempos atuais, que são leitores mais flutuantes, moventes, são leitores que estão no mundo virtual, que estão a todo momento, né, agitados, ligados em várias informações. Então, esses 2 textos... Só um minutinho, gente, vou fechar a porta aqui rapidinho, está muito barulho, só um minutinho. Voltei. Então, é isso. Os textos, eles são pequenos, né? E são parte de um texto maior que eu havia feito para essa disciplina na primeira vez em que ela foi ofertada. Eu escrevi um fascículo com todos os conteúdos, né? Tipo uma apostila, que seriam trabalhados na disciplina. Mas eu achei que no momento atual e na atual configuração, não seria interessante trabalhá-la integralmente, tá? Mesmo porque, do ponto de vista da diagramação, da formatação, ela ainda não está acabada, completa, né? Ela ficou meio que no andamento. Porém, para quem é da língua portuguesa, ou para quem se interessa mais pelas linguagens, ou para quem se interessar mais por alguma coisa a mais, eu coloquei lá na biblioteca da disciplina esse fascículo, né? Essa apostila completa. Né? Não só com os pedacinhos que a gente vai ler ao longo do curso, mas com tudo que tinha lá, com as coisas que eu tirei, né? Para quem quiser, para quem se interessar em olhar, tá bom? Então, ó, aqui são esses 2 textos, e aí, aqui tem ó, o fórum. No fórum, eu escrevo um texto aqui de motivação, né? Vocês vão estabelecer pontos de discussões sobre os temas que a gente vai tratar ao longo da disciplina, então nem sempre algum tema foi tratado previamente, né? Então, vocês vão ler os textos obrigatórios, que são aqueles 2 que eu falei, e aí você vai criar um tópico de discussão que seja coerente, né? Reflexivo, questionador, né? Em relação ao que foi dito, que foi lido, né? O que foi estudado. E aí eu coloquei sugestões, tá? De pontos motivadores que vocês podem usar para fazer o post de vocês lá. Vocês podem trazer outras coisas, né? Então, eu misturei um pouco do conteúdo que a gente já viu na primeira semana, com um pouco do que vocês podem trazer de expectativas, bagagens e experiências, e com outros elementos que vocês possam trazer, tá? Então, como é que você concebia ou concebe texto na sua prática? O que você espera do seu lugar profissional, social e pessoal, né? Você como pessoa, na profissão que tem, etc., né, de uma disciplina sobre leitura e escrita nessa pós, né, em que o estudo teórico crítico, né, saber os conceitos de texto, de leitura e escrita podem ajudar você no trabalho na escola, que experiências positivas ou negativas que você teve relativa à leitura e escrita em sala de aula, mesmo que você não seja um professor de língua portuguesa, né? Eu mesma, na minha prática, eu já vi muitos professores de outras áreas, né, comentando
potencialidades e problemas que eles encontram quando eles estão trabalhando lá, sei lá, em outras disciplinas, né? Com os alunos e percebem algumas dificuldades, algumas potencialidades em relação à leitura e interpretação de texto. Então, vocês podem se sentir à vontade para fazer uma discussão, promover uma reflexão, contar experiências, né, aqui, sempre tentando puxar, né, a discussão para a gente ampliar mais, né, e para a gente ver como é que estão nossas expectativas. Então, essa é a primeira semana, tá? Esses 2 textos e as atividades. Na segunda semana, o nosso tema vai ser pensar o texto, né, na sua relação com a sociedade, com aquela pessoa que escreveu o texto, né? Porque o texto não é só preto no branco, né? O texto não é só um monte de letras ou palavras soltas no papel, ou letras e palavras faladas numa exposição oral. O texto, ele tem uma dimensão significativa muito mais ampla, né? Ele pode ser não verbal, né? Só com imagens, desenhos, né? Movimentos. Ele pode ser misto, ou seja, ter palavras de uma língua mesmo e outros elementos de linguagem, como desenhos, gestos, traços, né? Então, um texto pode ser um filme, pode ser uma placa de trânsito, ele pode ser várias coisas, né? A gente vai ver um pouco sobre isso na disciplina. E aí, eu vou falar sobre que textos, né? A gente vai estudar um pouco na segunda semana sobre a relação social, a relação social que permeia a produção e a leitura de textos. Então, um texto, alguém emite o texto, alguém escreve. De que lugar essa pessoa escreve? Qual a intencionalidade dessa pessoa? Que instrumentos, estratégias essa pessoa, né, esse emissor tem para produzir o texto? Se ele pressupõe quem é que vai ler o texto, quem vai receber o texto, que lugar essa pessoa ocupa, que função? Ninguém faz um texto à toa, né? Ninguém faz um texto do nada. Ele tem objetivos, ele tem funções, ele tem colocações, ele tem intencionalidades, né? Então, nessa parte, a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que se produz, circula, qual a relação do emissor e o receptor com o texto. O texto é a materialidade, né? É o resultado lá escrito, falado, né? Produzido. Mas antes disso vem quem produziu e o lugar de onde ele está, quem recebeu e o lugar onde está, qual a intenção, o que permeia, quais interesses, quais intenções, né? Quais questões vão permear um texto. Então, a gente vai ler um pouco sobre isso nessa segunda semana. Aí eu coloquei leitura obrigatória e coloquei leituras complementares, né? Então, obrigatório mesmo para a execução da disciplina é ler a parte obrigatória. Quem quer aprofundar, ou quem quer complementar, ou quem é da área, ou quem ainda precisa de um esmiuçamento maior, pode fazer a leitura complementar, tá certo? E aqui, o texto que vocês vão ler como obrigatório é um texto, um PDFzinho, de Maria da Graça Costa Valco, uma escritora que vai falar sobre o conceito de texto que a gente entende chamado linguística textual, né? Situando o texto dentro de uma força, né? Dentro das questões relativas à sociedade, aos interesses da sociedade, tá? E aí aqui, essa atividade vai valer 10 pontos, vai ser um questionário com 3 questõezinhas discursivas, em que vocês, em um dado momento, vão fazer uma exposição sobre a teoria, né, a discussão teórica feita na semana, e nas outras 2 questões eu vou apresentar textos para vocês pensarem sobre esses textos e como poderiam também trazê-los para a prática na sala de aula, né? Pensando assim, não só você interpretando esses elementos, mas como vocês poderiam trabalhar, ou que pressupostos o aluno precisa ter, ou que você poderia criar, de repente, para desenvolver isso com os alunos, tá? Então, é isso. É um questionário, também valendo, tudo vai valer só 10 pontos, né? Cada uma das atividades. Só não, né? Que vai ser 10 pontos. Aqui eu coloquei elementos que vão ajudar com estratégias de coesão, são só atividades, se você quiser trabalhar, né? Coesão é um dos elementos que vão ser definidos na nossa disciplina, né? Coesão e coerência, um é um vídeo, outro é um exercício, e aqui é o livro completo de onde foi tirado esse pequeno trecho que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Gente, estou falando, tá tudo ok? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Pode falar à vontade aí, tá? Pode perguntar, pode dizer alguma coisa. Se estiver tudo ok. Bom, na próxima semana,
eu vou falar sobre diferenças entre tipo e gênero textual, tá? Ai, Camila, mas você vai ficar vendo, nossa, conteúdo, o que é tipo, o que é gênero? Porque tipos são estruturas, né? De como escrever, como ler e escrever. E gêneros são os textos materializados na vida real, né? Todo texto que foi realmente produzido com alguma intenção é um gênero textual. Então, sei lá, aviso, bula de remédio, carteira de identidade, conto, poema, crônica, sei lá, qualquer tipo, qualquer texto que você imaginar que foi criado por alguém com algum objetivo para exercer alguma função na sociedade, é um gênero textual. Inclusive, minha gente, gêneros textuais, principalmente para quem é da área de linguagens, são elementos-chave dentro dos documentos oficiais, né, ligados à educação, né? Então, são elementos-chave indicados de como trabalhar em sala de aula, né, linguagens e outros elementos também, outras temáticas. Então, eu julguei importante, interessante a gente falar um pouco sobre isso, para que vocês reflitam também, junto comigo, né, sobre a função dos textos, né, para ensinar os alunos, talvez, ou para tentar levar para a sala de aula, estratégias que façam com que eles pensem não o texto dentro do papel, mas o texto cumprindo a sua função, né, para que eles possam olhar criticamente para um texto e não confiar cegamente a todo momento em qualquer texto que possa aparecer impresso, por exemplo, em suas mãos, mas talvez problematizar, entender que alguém está por trás daquilo ali, né, e como trabalhar isso, né? Então, vocês vão ver algumas das atividades que estão relativas a isso. Aí eu falei, né, da BNCC, que fala muito sobre os gêneros textuais, que é importante a gente pensar nisso, e etc, etc. E aí, vocês vão fazer um novo fórum, eu sei que é meio maçante, mas eu achei melhor do que pedir questionário, do que pedir plano de aula, do que pedir envio de arquivo para a gente ficar corrigindo. Eu achei mais interessante assim, de maneira mais interativa. Só que esse fórum, ele também tem uns pontos motivadores lá, que estão ligados à leitura obrigatória. Na verdade, a diferença entre tipo e gênero, eu localizei uma aula online disponibilizada de uma pessoa super didática explicando a diferença entre tipos e gêneros, para quem não está habituado, né, com isso. E aqui é um pequeno artigo do Marcuski, que é um professor, um pensador também da área do texto, né, explicando que a compreensão de texto é uma espécie de trabalho criativo e vai falar de horizontes de interpretação, que a gente pode chegar no nível de reconhecer um texto, depois de decodificar as palavras ou os elementos que estão ali, depois entender, né? Então, existem níveis e horizontes de interpretação, né, que o texto nos dá. Eu posso fazer uma leitura mais aprofundada, depois propor uma leitura mais crítica, e existem aquelas pessoas até que saem do limiar do texto e que superinterpretam o texto, né? Existem, eu acho que você já deve ter, se trabalha em sala de aula, encontrado alunos, pessoas que, ao ler um texto, elas acabam compreendendo coisas para além do que o texto mostra, né, em suas linhas. Então, esse artigo aqui do Marcus que vai falar sobre isso, sobre como que a gente pode entender a inferência, como que a gente pode entender a interpretação rica e crítica na hora de ler um texto. E aí tudo isso são coisas, arcabouços, né, são substâncias que vocês vão tirando, talvez, para depois atuarem no trabalho com diversos textos em sala de aula. Eu sou da área da matemática. Você pode pensar em como você vai trabalhar, mostrando para os alunos leitura de gráficos, né? E outras coisas, outras áreas podem trabalhar com vários textos. Inclusive, no trabalho final nosso, eu vou propor essas possibilidades de cruzar áreas. Boa noite, Diane. Tudo bem? Eu vi que o pessoal, o horário, a gente tem um problema com o horário, mas que bom que você chegou. Vamos lá. Então é isso, nessa semana, e aí vai ser o fórum, tá? O fórum também, eu coloquei sugestões de pontos que vocês podem trabalhar, perguntas um pouco mais complexas do que aquelas que eu fiz lá na primeira semana, né? Mas vocês podem trazer outras coisas que vieram na mente de vocês quando vocês estavam lendo, pesquisando, conferindo aí o assunto da semana, tá?
leu o negócio, pensou em alguma coisa, lembrou, ou é da área de linguagens e pensou, ou não é da área de linguagens, mas percebeu, ou não está atuando, mas já viu isso com alguém, com um familiar, num espaço não formal de ensino, ou em casa, enfim, aquilo que você conseguir extrair de discussão a respeito desse tema, né, é importante. Então, aqui tem, né, quais gêneros que a gente encontra no trabalho em sala de aula, quais que a gente encontra mais quando a gente vai para a sala de aula, que a gente leva para os alunos, e hoje a gente encontra nos livros didáticos. A gente encontra muito conto, fábula, poema, reportagem, notícia. Por que esses gêneros, né? Quais disciplinas trabalham mais com textos, sei lá, poemas? Não sei, pensar sobre isso, né? Quais que trazem mais dificuldades? São mapas, são tabelas, são gráficos, são notícias, são reportagens, são charges, são tirinhas, né? E por que talvez, né, esse gênero seja mais difícil de alcançar, né? Como que a gente pode pensar em maneiras de auxiliar o nosso discente aí a sempre estar elaborando um trabalho crítico, né? Então, as perguntas que a gente propõe na nossa sala de aula estimulam o trabalho de que tipo de horizonte de interpretação? Aquele básico de decodificar? Ou a gente já faz perguntas, a gente direciona a interpretação do texto para ir para além de uma interpretação mais básica, né? Todo texto é um gênero textual, né? Eles têm uma intenção. Então, como trabalhar nos alunos a relação entre o conhecimento, né, sobre língua, linguagem, e a possibilidade de inserção social? Quanto mais uma pessoa lê, quanto mais ela domina estratégias de leitura e de escrita, com certeza mais inserção social ela tem. Ela vai conseguir ler um requerimento, vai preencher um requerimento, vai solicitar um auxílio do governo, ela vai conseguir pegar um ônibus, ela vai conseguir ler um manual, ela vai conseguir atuar, né, de maneira mais crítica e incisiva na sociedade, vai conseguir melhorar a sua vida. Enquanto que alguém tem mais dificuldades, ela vai ter menos acesso, né? E justamente isso exclui as pessoas, né? Então, pensar sobre essas coisas, né? Aí tem várias perguntinhas que podem ajudar vocês, né, na hora de falar. Existem alguns gêneros textuais que dependem de uma autoridade, por exemplo, eu não posso fazer um despacho. Ah, não, até posso, talvez, dependendo da situação, mas eu não posso fazer uma certidão de nascimento porque eu não tenho cartório, eu não sou, sei lá, né, dono de cartório, eu não posso fazer uma certidão de óbito, eu não posso fazer algumas coisas, porque nem todos os gêneros textuais podem ser produzidos, né, oficialmente por todos os seres humanos, né? Alguns deles dependem de uma autoridade que a sociedade instituiu. Então, uma coisa também que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula e que talvez também, sei lá, vocês possam pensar nisso, e como trabalhar em épocas de vivências virtuais, em que os alunos estão o tempo todo, né, acessando textos, né, e tal, e não sabem, não conseguem, ou ainda não compreendem que precisam checar a validade de determinados textos, né, ou mesmo checar de onde ele está vindo, né, pressupostos aquele texto tem, né, e aí isso impede o aluno, e nós também, né, de alcançar talvez um olhar mais crítico sobre aquilo, né. Então, esse fórum tem esse monte de tópicos, sugestão, mas de acordo com o tema da disciplina, vocês poderão trazer outros elementos interessantes, tá? Beleza. Na última semana assim, de conteúdo que a gente vai ter, eu vou falar um pouco sobre leitura literária. Por quê? Porque textos, como eu disse, né, gêneros textuais, são todos os textos que alguém chegou a escrever com alguma intenção para publicar em algum lugar, para chegar em alguém, tá? E os textos literários, né, para quem gosta de ler, né, para quem gosta de literatura, para quem gosta de ficção, os textos literários são aqueles que têm um estatuto próprio, um pouco diferente. Também tem toda a relação que um texto estabelece em sociedade, tem um emissor, tem um receptor, tem ideologia, tem intenção, tem um monte de coisa. Porém, o texto literário ele não precisa ser verídico, né? Ninguém precisa ir lá e verificar se a tartaruga ganhou do coelho mesmo na corrida lá na fábula, né? Será que foi mesmo? Será que é um fato? Será que é verdade? Será que a gente precisa confirmar, comprovar? Não, porque quando você lê uma fábula, você sabe que você está diante de uma narrativa que é ficção, ou seja, é literatura. Então, não é verídico, porque um autor que produz um texto que é arte,
que é literatura, que é ficção, ele não deve, não quer, não pode, não precisa se preocupar necessariamente em respeitar todos os elementos relativos à realidade, tá? E por isso mesmo, o texto literário, muitas vezes, ele oferece possibilidades infindas de trabalhos em sala de aula, seja em espaços formais, em espaços informais, na nossa casa com os familiares, dentro da área de língua portuguesa, linguagens ou não, né? Então, você pode trabalhar, sei lá, sobre violência urbana a partir de um poema, de um conto, né? Você pode trabalhar, né? Enfim, temas infindos, porque a literatura ela abre um leque imenso aí de possibilidades, né? Então, essa última semana, ela vai ser dedicada a falar sobre como ler a literatura. Originalmente, e lá no nosso fascículo também tem isso, para quem tiver interesse, a minha disciplina estava mais voltada a falar de leitura literária, tá? Especificamente. Então, tem muito mais material sobre isso lá no nosso fascículo, tem muito mais sugestões, né? Lá no fascículo tem como, de acordo com a literatura é concebida, as concepções de literatura, sugestões de como trabalhar o texto literário na educação básica, tem um monte lá, né? Referências e também texto, né? Mas eu retirei toda esse monte de informação e privilegiei só mostrar que o texto literário tem um estatuto diferenciado e, portanto, a gente tem que entender diferente e talvez ele possa ser um grande aliado para a gente aí, porque com certeza quem está em sala de aula ou esteve, percebeu ou tem percebido, né, e percebe que sempre tem aluno interessado que leu alguma coisa literária ou que escreve um texto literário ou que assiste um seriado, né, que é ficcional, ou que gosta muito de um filme, ou que gosta muito de música, letra de música, né, que tem uma relação, né, literária também. Então, isso é muito bom, isso motiva, isso desperta os alunos, você levar a música, você levar um vídeo, você levar um clipe, levar um conto, levar um poema, enfim, né? Então, é interessante a gente pensar nessas características que, com certeza, vocês já trabalham, já viram, já trabalharam em sala de aula, com certeza têm experiência, assim, dessas relações. Mas aqui eu só vou chamar mesmo para essa reflexãozinha nessa semana. E aqui, nessa semana, o nosso trabalhinho Valendo 10 vai ser em dupla, tá certo? Eu coloquei aqui, eu escolhi 3 textos literários curtos, tá? Um conto bem curtinho, um poema, eu não estou lembrando o outro, mas são bem curtos. Cada dupla vai escolher um desses 3 textos. Vai ler, vai pensar sobre ele, sobre tudo que a gente viu na disciplina, sobre os conhecimentos prévios que tem, sobre o que a gente estudou sobre a literatura nessa semana, e vai propor possibilidades de como que poderia trabalhar aquele texto, como que poderia desenvolver coisas. Eu não quero plano de aula, tá? Sequência didática, nada disso. Eu quero, assim, possibilidades de investigação. Esse texto poderia ser interessante para trabalhar, sei lá, a questão da desigualdade ou a questão do meio ambiente, não sei. E aí ele poderia ser relacionado com esse outro texto aqui, ó, que a gente, dupla, a gente conhece, né? Pensar possibilidades. Então, vai ser tipo um envio de um texto, assim, né? De um pequeno, né? Como se você estivesse fazendo em dupla uma resposta discursiva, levantando essas possibilidades aí de como seria o trabalho, tá? E aqui, só que, Camila, não está claro. Aqui, ó, tem todas as orientações. Os textos estão aqui. Aqui é o texto que vocês vão ler para a semana, né? Leitura obrigatória, falando um pouquinho sobre o texto literário. E embaixo as orientações. Como é que eu trabalho? Quais são os textos de base? Como é que a dupla vai fazer? Qual é a provocação que eu fiz para vocês começarem a fazer e etc. E aí, ó, se vocês clicarem, vou dar uma clicada aqui. Vendo aqui, ó, meu nome e tal, dupla, selecionar apenas um dos 3 textos. E aí a provocação é, como que esse texto pode ser trazido para a sala de aula? Né? Uma atividade que estimule o aprendizado e a leitura crítica. Aí, ó, o primeiro texto, vocês verem que eu não estou mentindo, ó, é pequenininho. O segundo também é um poema que está rabiscado, porque eu fotografei do livro que é meu, e quando eu li eu risquei. Desculpem aí os rabiscos. E o texto C, que é esse pequitinho aqui, certo? Então, como que eu poderia levar isso? Né?
como é que eu poderia ler esse poema aqui com os alunos e promover uma reflexão, né? Uma reflexão interessante, assim, sobre algum tema que a literatura vem trazer para a gente abordar. Ah, eu vou pegar esse texto e vou botá-lo para dialogar com essa notícia de jornal aqui. Ou não, só vou trabalhar esse texto aqui, vou fazer tais perguntas, com o objetivo de ver se eles percebem, se eles captam, né, esse tipo de coisa, tá? Qualquer coisa pode falar aí, gente. Ah, não, esse não é o trabalho final, esse aqui é em dupla, tá? É só uma questão mesmo discursiva pequena, vocês vão escrever, sei lá, pequenininha, tá, o Rosângela? Aqui é dupla, que é uma tarefa, valendo 10. O trabalho final, que é esse que eu vou comentar agora. É isso que vocês estavam falando, Rosângela? Deste trabalho de agora ou o final que eu vou falar ainda? Só para eu saber. Ah, beleza. No final, eu coloquei um trabalho de 4 alunos. Vocês acham uma quantidade razoável, possível, para apresentação? Vocês, acho que vocês têm feito, né, habitualmente uma apresentação, né? Acho que 4 pessoas, confundiu, né? É porque esse trabalho aqui é um trabalho normal, tá? Só que em vez de você, da semana normal, só que em vez de você fazer individual, você vai fazer em dupla, né? Você vai fazer com um colega seu, vocês vão fazer juntos e tal. E aí vai ser um trabalho, assim, de só de enviar o arquivo, mas assim, não é para escrever páginas e páginas, não, tá? É para escrever como se você estivesse escrevendo uma resposta discursiva, sabe? Assim, um questionário, por exemplo. Não precisam ficar desesperados com essa aqui do texto literário, não, tá bom? Essa que eu falei aqui agora, que é em dupla. Só para não fazer mais uma coisa individual, né? 4 pessoas tá ótimo, beleza. Então tá. Se houver questões específicas, gente, de vocês, do polo, vocês podem conversar com os mediadores. Se precisar de minha intervenção, vocês podem conversar comigo, tá? Sem problema nenhum. E a última semana, minha gente, que vai ser essa, depois do intervalo, do feriado, não, das férias, das curtíssimas férias, vocês vão ter, antes, sugiro, né, que antes das férias já comecem a dar uma olhada no trabalho final, tá? Como é que vai ser esse trabalho final? Ele vai valer 60, né? Porque vocês já vão fazer 4 coisas, né? Um fórum, um questionário, outro fórum esse trabalho em dupla. Cada um vale 10. E depois os 60 pontos finais, que é muito ponto para distribuir em poucas semanas, né? Esse trabalho final vai ser o quê? Grupo de até 4 pessoas, né? Vai ter uma parte que vocês vão apresentar no polo, como vocês habitualmente têm feito. Essa parte vai valer 40 pontos. Então, o mediador ele vai avaliar a apresentação e os materiais, os recursos que vocês usaram lá. O que vocês exatamente falaram lá, como que vocês apresentaram, né? E uma parte escrita referente a esse trabalho. Nada mais é do que um pequeno apanhado em formato de texto, né? Do que vocês falaram no trabalho, né? Tipo assim, é igual quando você escreve um resumo do que você vai falar na apresentação, né? Que contém lá, de maneira organizada e clara, o que vocês propuseram na apresentação. Aí essa parte escrita vale 20 pontos, tá certo? É até uma maneira de vocês sistematizarem e também modularem, né? O oral e o escrito, né? E pensar como é que vocês vão colocar isso. Então, esse trabalho é o seguinte: então, 40 pontos a apresentação, 20 pontos a parte escrita. Eu já coloquei nas orientações, que é esse PDF aqui, tá? E também na parte das avaliações, ó, a parte escrita vai ser avaliada aqui, 20 pontos. E a parte de apresentação vai ser avaliada aqui, 40 pontos. Cada uma delas já traz uma tabelinha de avaliação, né, que eu aprendi hoje, graças ao Santos Solivan. Ah, não dá para mostrar agora, mas eu acho que vocês vão ver depois. Santos Solivan me ensinou a fazer uma tabelinha para ser avaliada em critérios, né? Depois ele vai ver isso, o pessoal vai conseguir abrir para olhar. De qualquer maneira, se os critérios não estão aqui, você não conseguir abrir agora, no PDF tem, ó. Eu botei bem de amarelão para vocês acharem na hora que vocês precisarem, nesse arquivo aqui, tipo uma tabelinha de avaliação. Para quê? Para que todos os polos, todos os mediadores,
todos os alunos consigam entender mais ou menos. Ele está querendo abrir aqui, não? Eu não sei por quê. Mas vamos abrir. Aqui. Olha lá, ó. Tá explicando tudo. Eu vou explicar aqui, tá? Vai ficar na gravação, mas depois pode ler também tudo que eu falei que está escrito aqui. Mas, ó, no seminário, o que eu espero na apresentação, né? Seminário, né? Na apresentação oral, enfim. O que eu espero? Que você apresente os textos, né? Eu vou explicar quais são. Vai fazer uns comentários gerais sobre esses textos. Vai falar quem seria o público-alvo dessa atividade que vocês pensariam. Vão discutir, né? Como que eles se relacionam, né, entre eles, e vão dizer qual a relação deles com o que a gente aprendeu na disciplina, ou algum conceito, alguma ideia, alguma proposição, alguma discussão. E, por último, pensar em como que eles podem se relacionar com outras áreas, né? Com a história, com a geografia, com ciência, com matemática. Quem é da área de linguagens pode, que não trabalha com outras áreas, né? Pode trabalhar também com coisas dentro da área da linguagem, né? E aí, tá tudo aqui, sugestões de lugar para vocês pesquisarem ideias, caso queiram e tal. Então, ó, apresentação dividida harmonicamente entre os integrantes, a duração de 20 a 40 minutos no máximo, né? Fica aqui entre 20 tá bom, mas se passar, tem gente que fala mais, né? Tem gente que fala menos, enfim. E aí os 40 pontos, ó, da apresentação, eles são divididos assim. Teve uma linguagem boa, a postura estava adequada, né? Estava tudo claro ali, a apresentação dos recursos. Os componentes, todos eles falaram bastante, falaram o suficiente, assim, não ficou um falou um negócio, o outro falou a maior parte. Essas coisas que a gente está careca de saber, né, sobre apresentações de trabalhos em grupo. Ô, Kátia, boa noite. Ai, desculpa, gente, essa questão do horário, a gente vai organizar isso melhor, tá? Qualidade da discussão, adequação à proposta. Fizeram o que eu pedi? Escolheram 2 textos? Relacionaram os 2 textos? Falaram um pouquinho sobre eles? Como é que vocês poderiam trabalhar esses textos? Show! Então, está adequada a proposta. A discussão foi boa? Ou fez um negócio ali mais ou menos, assim e tal? Não conseguiu relacionar os textos muito bem? A proposta ficou meio mal organizada? Né? De 0 a 10 aí. Teve temática interdisciplinar, conseguiu trazer a matemática, conseguiu trazer, sei lá, o meio ambiente, conseguiu trazer, não sei, né, algum outro elemento, algum outro tema, alguma outra coisa. E apareceu em algum momento conteúdos, conceitos que a disciplina trouxe. Não precisa ficar, olha, segundo fulano de tal, mas assim, na sua fala, a gente percebe que você usou, né, o que a gente estudou como instrumento ali para discutir aqueles textos, tá? Então, é isso. Eu vou explicar exatamente o que é o trabalho, tá? Porque até agora eu sei que está meio voando assim, não está muito claro. Mas eu estou falando é que aqui, ó, tem os critérios de avaliação da apresentação e tem os critérios de avaliação da parte escrita. Tá vendo? Eles são bem parecidos. Só que um vale 40, outro vale 20 e tal. Aí eu falei que ele tem que ter entre 3 a 6 laudas só, espaço e meio, fonte, tamanho, tudo bonitinho do jeito que para organizar para vocês. Como é que vai ser esse trabalho? Eu botei uma penca de textos aqui, ó. Texto 1, uma tirinha do Armandinho, acho que vocês já devem conhecer. Todos eles têm uma possibilidade de puxar para um tema para além do texto, tá? Por exemplo, Caverna de Platão, quem é da filosofia, quem é da história, enfim, né? Vai pensar nisso aí. Pode pensar, né? Esse poema aqui do Mário de Andrade, né? Esse meme aqui, né? Também, que também tem uma relação com a física, né? Com a ciência e tal. Coloquei aqui também como é que é? Um gráfico, coloquei uma reportagem, só que eu não consegui copiar e colar, tá, gente? Aí eu coloquei o título, é uma notícia, uma reportagem, né, da Veja. Vocês podem clicar aqui que vai estar lá bonitinho, tá? Perdoa que eu não consegui copiar e colar, que o site não deixa, mas ela é aberta, dá para ler. Um conto, esse conto belíssimo da Conceição Evaristo, sugiro que mesmo que não vá trabalhar, não queira ler tudo, né? Leia esse conto que é belíssimo, tem 2 páginas, né? Um rótulo de um biscoito, né? Que tem aqui a porcentagem, né? As coisas, é um texto, é um gênero textual. E aí, como é que eu poderia trabalhar isso e trazer outras coisas interdisciplinares? Uma notícia, não é uma reportagem agora, uma notícia, um tweet. Aí peguei vários gêneros textuais, assim, de literários ou não, tá? Para que vocês se escolham um, né? Assim, um.
Quiserem pegar mais, ok, mas escolham um. Aqui é uma explicação de como funciona a entrada de um dicionário, né? Aqui é uma entrada do dicionário, palavra banho, e aqui tem a explicação, tá vendo? De cada coisa, né? E aí eu botei esse aqui também como um texto que vocês podem usar no trabalho. O que vocês vão fazer, então, as 4 pessoas do grupo? Vão chegar, vão olhar esses textos aqui. Ah, não, eu coloquei 2 textos. Pedi 2 textos, pedi um não, pedi 2. Ó, você vai pensar a partir de relação de 2 textos. O primeiro, da lista que eu coloquei abaixo, o segundo, um que você trouxe, tá? Aí vou pegar esse rótulo aqui e vou trazer um outro texto aqui, um outro rótulo, ou um outro texto que eu já conheço de outro lugar, que eu procurei, que eu pesquisei, que eu já trabalho com ele. Você vai escolher um da coletânea e um outro aleatório. Obrigatoriamente 2. Se quiser trazer mais coisas, pode, mas obrigatoriamente 2, tá certo? E aí, o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão pensar parecido com a atividade anterior, só que a atividade anterior, que é em dupla e é só um textinho escrito, ela é só sobre textos literários, né? Que é a semana que a gente está discutindo literatura. Aqui tem todos os textos, literários e não literários, tá? Então, não interessa se você escolheu literário ou não literário, tá? Não interessa, mas vocês vão pegar esse texto da coletânea e o outro que vocês trouxeram e vão pensar assim, esses são corpos que eu posso levar para a sala de aula, né? Como é que eu posso, que pontos que eu posso trazer para o meu aluno dentro desse texto, dentro da leitura superficial, depois da leitura aprofundada e crítica, e o que eu posso trazer também de proposta interdisciplinar, né? A tirinha lá, Caverna de Platão, eu vou trazer o mito, né, da caverna e vou comentar, não sei, né? Ah, o rótulo, eu vou pegar as porcentagens, vou pedir para ele, sei lá, fazer uma soma, diminuir, não sei, na matemática, não sei, né? Isso vai ficar a cargo da criatividade, assim, do trabalho. Então, não precisa fazer um plano de aula, não precisa fazer sequência didática. Vocês vão chegar, ó, escolhemos esse texto aqui, que é do fulano de tal, vai falar o que é relevante sobre o texto. Ah, o autor é tal fulano, esse texto é antigo ou é recente, ele trata do tema tal e tal e tal. Aí depois, para falar desse texto, a gente trouxe esse texto tal, que é o autor tal, que a gente pegou esse texto no livro, né, no livro tal. E aí vai interpretar basicamente, né, esses textos e vai falar como que vocês poderiam traçar relações entre eles dois, né, estratégias de interpretação de um e de outro, depois entrelaçar os dois e depois pensar como que esses dois podem também colaborar para um conhecimento interdisciplinar, né, entre eles, tá? Então, assim, vocês podem pensar em várias coisas. Aí falar, eu trabalharia assim, a gente trabalharia esse texto. A ideia seria trazer o mito da caverna junto com essa tirinha, para pensar nos alunos os pressupostos. Então, por que o personagem usou o mito da caverna lá na tirinha? Né? Vão trazer conhecimento para os instrumentos que vocês trariam para os alunos, por exemplo, compreender aquele texto, né? Aprofundar na interpretação, na leitura, tá certo? Então, são as 4 pessoas, um texto da coletânea, um texto que vocês vão trazer e lançar uma discussão, tá? Se tiver os mediadores, os colegas, ah, legal, interessante, por que você não faz texto tal? Se houver, né, assim, essa abertura, né, abrir para as outras pessoas que estiverem assistindo também, colocar, posicionar e etc. Tá bom? Então, essa seria a proposta do trabalho. E aí, resumido, essa exposição, né, no trabalho escrito. Então, ó, eu coloquei uma sugestão aqui do que vocês têm que ter no seminário, assim, na hora de apresentar. Vai falar quais são os textos, vai fazer comentários gerais relevantes, tá? Não é ficar falando da vida toda do autor, né? Vocês já sabem disso. É tranquilo, isso aí é fácil. Só falar aquilo que é relevante para a proposta de vocês, né? Por exemplo, esse aqui foi publicado no site da Veja, né? É uma reportagem. Então, o que uma reportagem pressupõe? Ele pressupõe, até certa medida, verossimilhança, né? Um texto verídico, que tem lá instrumentos de... uma pessoa que tem uma fala de autoridade, eles vão citar algum médico, algum pesquisador, não sei. Aí vai apontar os elementos que são interessantes, que vocês poderiam chamar a atenção na hora de trabalhar um texto como esse na sala de aula, né? E aí fala do tema, enfim. Você fala do texto, né? Aquilo que foi interessante. E aí, para qual público? Eu levaria esse texto aqui para sexto, para oitavo ano, para nono, para sétimo, sei lá, né? Ou então levaria para um grupo de EJA, né? Que eu trabalho, ou que eu poderia trabalhar, né?
Ah, não, um espaço não formal aqui, um grupo de leitura que eu tenho, um clube de leitura, eu levaria esse texto aqui, né? E aí eu poderia alcançar aqui objetivos, levar a interpretação, aprofundamento de tal tema, de tal estrutura textual, de tal conteúdo, né? E como que eu posso correlacionar um com o outro, comparando, né? Os dois têm que ter uma relação entre eles, né? E aí eu vou, nessa construção de relação, eu poderia trabalhar com os alunos a leitura crítica, né, da relação entre esses dois e, e trazer também discussão sobre um tema ou um conhecimento de outras áreas que convenientemente podem ser trazidos também à baila. Que a gente sabe que trabalhar com texto em sala de aula não é somente uma interpretação, mas você leva conteúdo, você leva temas, às vezes são polêmicos, às vezes são sensíveis. Então, assim, vai da percepção, da experiência de vocês e das leituras e das formações que vocês vêm fazendo ao longo da vida e na atuação, né? Como que vocês poderiam articular? Porque isso aí pode dar ideias para os outros colegas que estão assistindo, ou para vocês mesmos, de futuras atividades. Sempre que tiverem dúvidas, podem mandar para os mediadores, pode mandar para mim lá nos fóruns, que eu vou tentar também auxiliar, né, na hora de, quero escolher tal texto, quero dizer tal coisa. Se vocês precisarem, né, podem ficar à vontade, gente. Espero que não tenham dormido, não tenham se perdido, tenham, assim, compreendido, assim, claramente o que eu cheguei a dizer. Pode falar, Pauline. Boa noite, professora. A minha dúvida é porque a senhora falou assim, sobre a aplicabilidade no EJA. Aí, no caso, para essa atividade final, então a gente não precisa ficar preso no ensino fundamental do sexto ao nono, então? É porque existe EJA dessas séries, né? Pessoas Sim, adultas. mas no sentido assim, ai, como que eu vou dizer? É porque a gente. É porque os planos que eu fiz sempre foi aplicado para a Para certa idade, sabe? meninos, para crianças, né? Isso, para as crianças, Não, isso. não precisa, Nesse tá? sentido. Né? Não, nesse momento vocês vão poder propor, mas aí é um dos elementos Mas da achei apresentação. interessante também. É um dos elementos da apresentação. Vocês vão dizer na hora, isso aqui seria, a proposta aqui seria para levar para uma turma de 7º ano de jovens e adultos, né? Ou então de, sei lá, entende? Vocês vão delimitar vocês mesmos na hora de apresentar a proposta lá no trabalho. Ó, isso aqui eu trouxe para uma turma de 6º ano, Sim, né? não, a minha Não, dúvida era justamente na questão assim do tipo de linguagem, de sim, qual, por exemplo, de qual charge levar, entende o que eu quero dizer? sim, Quando entendo. eu remeto a EJA, eu sempre penso assim, todo mundo maduro, né? Uhum. Enfim, tá jóia. Obrigada. Beleza, aí é só você, é isso que eu quero ver, vocês elaborando estratégias de trabalhar leitura, interpretação, leitura crítica, no segmento, não interessa qual, que você se propôs a trabalhar, né? Ligado ao ensino básico, né? Mas que pode ser para o EJA, pode ser um espaço não formal, pode ser na turma de adolescentes mesmo, né? E etc. É só especificar isso lá na hora de fazer a exposição. Mais alguém, gente, quer fazer uma colocação, uma pergunta, quer se apresentar, quer dizer alguma coisa? Pode ficar à vontade, não tenho medo. Pode fazer o trabalho em duplo, professora? Esse final, eu coloquei grupos de até 4 pessoas. Mas aí, essa questão se é em dupla, se é em trio e tal, eu vou pedir que talvez vocês direcionem essa discussão para os mediadores. Tá jóia. Porque É a porque gente não às vezes sabe fica assim. complicado o horário, por exemplo. Eu moro em Cachoeira e chego em Vargem Alta, aí o outro já está ali há um tempo, mas a gente pode Entendi. Mas conversar no assim, grupo só também. por mim não tem problema. Assim, só tem que ver a aplicabilidade no polo, se vai caber todos os grupos, se forem muitos grupos pequenininhos, talvez não dê. Por essa questão mais, tá? Por outras Tá questões, jóia. não. Por mim pode, tá? Tá jóia, obrigada. De nada. Mais alguém quer perguntar, gente? Falei muito na cabeça de vocês? Não? Tinha aparecido aí alguém no vídeo? Era Rafael? Queria falar? E sumiu. Era alguém? Não. Certeza, certezinha, não tem dúvidas. Porém,
Aí eu vou tentar fazer com que a gente tenha mais possibilidade de encontro para discutir temas que vocês talvez até tenham mais vontade de trabalhar, né? Delay, ok. Paulinho, ok. Todo mundo está mandando suas mensagens. Quando começar a fazer, é verdade, Rosângela. Só quando começar a ler e fazer que as dúvidas surgem. Mas o geral, assim, do esqueleto da disciplina parece que foi assim, né, só desenhado, né? E na hora, se aparecerem dúvidas, podem ficar à vontade, tá, gente? Então, Solivan, será que faltou fazer algo, Solivan? Dizer algo? Eu não abri o plano de curso, né? Mas eu já fui falando, né, dos conteúdos, já fui falando de algumas das referências. Eu acho que caso vocês queiram consultar, tá tudo lá. Eu coloquei também no final. Ah, não, não é aqui não, da página. No final da página, eu coloquei lá na biblioteca alguns textos que eu trabalhei na outra ocasião, ou textos que eu já trabalhei na vida, que eu acho interessantes. Alguns que eu tinha aqui, né? Esse livro da Márcia Abreu, alguns artigos, o Direito à Literatura do Antônio Cândido, para quem é da área de linguagens, especialmente de literatura, vale a leitura, esse aqui é obrigatório para quem ainda não leu. Né? O texto do Paulo Freire sobre a importância do ato de ler, que é curtinho, bem interessante. Quem quiser também pode usar como referência para os trabalhos, tá? Estão editando aí. Paulinho está digitando. Acabou? Parou? Ah, obrigada, vou me ausentar, forte abraço. Tá joia, Paulinho, obrigada, hein? Bom, pessoal, não havendo mais, assim, perguntas por hora, né, dúvidas, questões, eu acho que a gente pode encerrar nosso encontro de hoje e a gente vai se comunicando à medida que for necessário, né, para tirar as dúvidas, certo? Mais uma vez, né, eu peço desculpa aí pela confusão do horário. No próximo encontro a gente vai se certificar de colocar em todos os lugares direitinho. Mas agradeço muito a presença de vocês aqui, o esforço que vocês fazem, o interesse que vocês têm, seja ele qual for, né, mas de se enveredar aí para a área da educação e permitir compartilhar esse pequeno grande período aí da nossa disciplina de leitura e escrita. Beleza. Solivan, você está aí? Sim, estou sim. Então, eu acho que pode parar, né, a gravação. Acho que está ok, né? Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Lady Laura e a Daiane estão digitando. Ah, sim. O momento foi muito bom, Não, só obrigada. agradecimento. Então tá, gente, obrigada. Obrigada mesmo pela presença e vamos que vamos. Surgindo dúvidas, pessoal, não deixem de procurar o mediador à distância de vocês. Eles é o primeiro contato. Caso houver necessidade, eles vão procurar a Camila. E se houver necessidade, a Camila já falou comigo que está disposta a fazer outra aula, se precisar. Beleza? Mas aí precisa do empenho de vocês. Camila, muito Oi, obrigado. beleza, obrigada. Eu que agradeço. Vou estar finalizando aqui a gravação.